Construir o futuro digital é um desafio coletivo e contínuo. Olá, viajantes da Web3. Bem-vindos a mais um episódio do Blocafé, o seu mapa da Web3. No episódio de hoje, nosso convidado mergulha fundo nas complexidades de criar uma infraestrutura blockchain que prioriza privacidade e inovação. Ele nos leva a refletir sobre o futuro da segurança digital e o impacto das novas tecnologias na vida cotidiana, abordando desde a evolução das blockchains de primeira camada até os aspectos éticos que surgem na construção desse novo cenário. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre o papel da Web3 em revolucionar o controle sobre dados, as possibilidades da interoperabilidade e as oportunidades emergentes para quem quer atuar nesse mercado em crescimento. E claro, também trouxemos a história do primeiro podcast de blockchain para negócios em língua portuguesa. Bastidores, histórias e causos de seus mais de 500 episódios e como foram essenciais na sua jornada profissional. Curioso para saber o que está por vir? Pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Você já parou para pensar o que acontece com sua liberdade quando cada transação que você faz se torna um dado público? Imagina um mundo onde cada compra, cada cafezinho, cada pagamento é registrado e qualquer um pode acompanhar. Como você se sentiria sabendo que suas escolhas, seus hábitos, suas preferências estão expostas, prontas para serem analisadas? A privacidade é um direito fundamental que não deve ser sacrificado em nome da conveniência. Enquanto moedas digitais prometem agilidade e praticidade, é importante lembrar, a tecnologia deve servir as pessoas. Você tem o direito de decidir quem tem acesso a seus dados. A sua privacidade garante sua liberdade, dignidade e segurança. Mas com cada vez mais dados sendo coletados, será que estamos protegendo o que é mais importante? Antes de abraçar essas novas formas de pagamento, reflita. Quem está por trás dessa tecnologia? Como ela pode impactar sua vida? Será que os dados nas mãos certas garantem conveniência, mas nas mãos erradas podem ser uma ferramenta de controle? Para quem se preocupa com a privacidade, existe uma alternativa: Zcash. Com a Zcash, você pode fazer transações confidenciais mantendo seus dados seguros e privados. Você escolhe quando, qual e para quem revelar suas informações. Zcash, a escolha de quem valoriza a liberdade em um mundo cada vez mais digital. Salve, salve, Anons! Eu sou o Ai e esse é o Blocafé, o seu mapa da Web3. Trace o seu próprio caminho e embarque nas aventuras que começam onde a estrada termina. Aqui vamos explorar o futuro digital na visão de pioneiros que desbravam o desconhecido. Prepare-se para uma jornada única com o Blocafé. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudio, na Fontaine, conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora, inscreva-se no nosso canal na Lens, no Farcasters. Todos os links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa da Web3. E agora sim, voltando ao tradicional formato aqui, depois de um mês inteiro dedicado a um assunto proibido na Web3, que eu descobri agora, né? Porque o que teve de hate aí, anti-Drex, me xingando, KOL do Banco Central, enfim, várias coisas aí a gente teve que ouvir ao longo desse mês aí. Mas o Blocafé não fala só de CBDC, pelo contrário, né? Ele dedica, de 12 meses do ano, ele dedica um mês para falar de CBDC. A nossa raiz é Web3, nossa essência está aqui e, porra, que maneiro ter esse gigante aqui, né? Retomando a atividade do Blocafé, Maurício Magaldi, um braba. E se você ouviu algum podcast Web3, pode ter certeza que você já ouviu o podcast dele, porque é o primeiro podcast em língua portuguesa que aborda blockchains para negócios. Aliás, o Maurício Magaldi, ele participou também do especial CBDC, abriu o especial, fez até a ponte
com o Fernando Lopes. Então, se você não ouviu o especial, fica aqui o convite para você ouvir. E já começa com o primeiro episódio, que tá o próprio aqui, Maurício Magaldi. Magaldi, porra, obrigado por voltar. Minha mãe disse que quando a visita volta é porque gostou, né, da recepção. Então, porra, brigadão por ter voltado. Traz um pouquinho dessa tua caminhada aí. Quando foi pela primeira vez que você viu essa trilha que se chamava Web3? Seja bem-vindo, Maurício Magaldi. Bom, obrigado, Uai. É muito bom estar de volta aqui. Realmente acho que foi super bacana o nosso papo com o Fernando. O Fernando tem opiniões bastante ortogonais, né, em relação às CBDCs. Eu acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa bacana ali daquele papo com ele. Foi um papo muito legal e a série toda tá fantástica. Quem não ouviu ainda, recomendo muito, porque tem muita discussão bacana de gente que tá por dentro, né? E gente também que é Web3 nativo, por assim dizer, e tem as suas opiniões aí em relação ao Drex. Então, acho que foi uma série de muito sucesso. Parabéns aí para você, Uai, que puxou esse trem, pro time Bloco Café também, muito bacana. Web3, cara, bom, Web3, na minha cabeça, o Web3 é um negócio super novo, porque quando eu me deparei com o paper do Bitcoin lá em 2014, não tinha Web3, ninguém falava de Web3, todo mundo falava das criptomoedas, né, o Magic Internet Money, como eram chamados, né, as criptomoedas, e foi naquele ano que eu me dei conta do poder das blockchains, porque eu sou um cara que vem da escola dos dados, né, eu trabalhei com governança de dados, transformação digital, em instituições financeiras durante muitos anos, e para mim a blockchain sempre se traduziu numa infraestrutura de dados confiável, né, e que você não precisava confiar em ninguém para que ela funcionasse. Então acho que foi aí a mágica, né, que disparou essa apreciação. 2014 também foi o ano que todo mundo começou a falar sobre o Ethereum, né, que foi aquele a Bitcoin Conference em que o Vitalik apresentou o white paper do Ethereum, e o Ethereum trouxe uma revolução em relação à programabilidade, que era a capacidade de você poder desenvolver novos casos de uso, né, em cima da blockchain, sem ter que criar a sua própria blockchain, que era uma coisa muito comum naquela época, né, você tinha blockchains que faziam coisas diferentes e que eram forks do Bitcoin, do Litecoin e de outras coins, mas cada blockchain era um caso de uso, né? E aí o Ethereum veio para meio que numa mesma blockchain você conseguir implementar diferentes casos de uso. Então esse foi um destravamento muito grande para a indústria, tanto que no ano seguinte ao lançamento do Ethereum, né, 2017, teve o boom dos ICOs, que eram os projetos que estavam lançando seus tokens em cima do Ethereum. Isso virou uma febre. E foi algo que talvez tenha inaugurado o mercado de tokenização que hoje a gente discute bastante, né? Então, naquele ano eu me dei conta do Bitcoin, do Ethereum, e aí comecei a estudar. Eu trabalhava em banco ainda, não podia ficar comprando ativos exóticos, até porque o banco onde eu trabalhava estava sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então era uma situação bastante delicada. E depois esse mesmo banco foi vendido no Brasil e eu acabei indo parar na IBM, e alguns anos depois eu tive a sorte e o privilégio de ser convidado para assumir a parte de consultoria de blockchain para a América Latina. Então foi aí onde eu finalmente abracei a blockchain como um mercado, né, de trabalho profissional, né? Até então era só curiosidade, comprava um token aqui, outro ali, mas era algo menos profissional. E aí foi a partir de 2016, 2017, eu nunca mais parei de trabalhar com blockchain, porque além do trabalho na IBM, eu também comecei a participar de boards de startups de blockchain, né, de projetos de blockchain, e fazer advisory também, né, como um side hustle aí, né, um side quest. E trabalhei na IBM com essa responsabilidade até o final do primeiro trimestre de 2019, quando eu voltei pro banco em questão, que estava retomando as suas atividades no Brasil. E como eu estava muito apaixonado
né, por todas as possibilidades e as transformações ainda possíveis com as blockchains, eu comecei a procurar. Eu adoro podcast, sempre gostei, acompanhava vários podcasts e comecei a procurar quais eram os podcasts que falavam sobre casos de uso, né, de blockchain. E não tinha muito. A maioria era falando de preço de token, ou eram podcasts bancados por empresas, né? Não tinha nada muito independente. E como eu toco bateria há muitos anos, eu sabia mais ou menos mexer em equipamento, né, de som digital, assim, e meti as caras, falei, não deve ser tão difícil fazer um podcast, né? E aí achei um software que rodava no celular, chamava Anchor, que depois foi comprado pelo Spotify e agora foi descontinuado. E meti as caras. Isso foi em que ano, Magal? Isso foi em 2019, finalzinho de 2019. E foi interessante porque em novembro de 2019 eu conheci duas pessoas que nunca mais saíram da minha vida. O Carlos Gaiotto, que é o fundador da Toon Traders, onde eu sou advisor desde 2020 e com quem eu divido boa parte das dores de cabeça, né, de construir na Web3, especialmente no ambiente da música. E conheci a Tamila Talarico, que hoje é head de blockchain na Ernst Young, no Brasil, e está começando a cobrir, acho que, alguns países da América Latina. Conheci os dois no mesmo evento, em BH. Foi aí também onde eu gravei minha primeira participação num podcast, como parte do evento, com a Tamila, inclusive. E quando eu voltei de BH, eu falei, vou fazer também meu podcast, porque, afinal de contas, parece que não é tão complicado. E meti as caras. E comecei lá em dezembro de 2019, gravando dentro do meu carro, às 7 da manhã do domingo, porque na garagem do meu prédio não tinha muito movimento, o carro era a minha melhor acústica, sem atrapalhar a minha família, né, que estava dormindo às 7 da manhã do domingo. E comecei a fazer o podcast. Eu gravei o primeiro trailer, e tá até no Spotify ainda, se clicar lá tem o trailer, e eu falei, o Block Drops Podcast, por Maurício Magal, de convidados toda semana. E eu não tinha a menor ideia do que era fazer um podcast toda semana. E no fim das contas, foi ruim, porque é um trabalho que eu demorei para achar o ritmo, né? Mas também foi bom porque me obrigou a achar o ritmo. E desde então, eu não perdi nenhum final de semana. São coisas que eu leio e hoje eu tenho uma curadoria que os curadores, eles são involuntários, eles não sabem que eles estão na minha lista de fornecedores de notícia para eu analisar ao longo da semana. E aí eu vou montando a pauta ao longo da semana com os assuntos mais interessantes e aí publico no final de semana um digest, né? É uma explicação para leigos dos casos de uso ou das principais notícias da semana. E aí também tem uma lista de tudo que eu li e que eu não tive tempo de fazer, né, essa digestão, assim, por assim dizer. E aí continuei trabalhando no mercado financeiro e fazendo o podcast de final de semana. Tive muita sorte de convidar uma primeira pessoa, que foi o Nitin Gaur, que era meu colega, ex-colega naquela época de IBM, que é um cara que fundou o laboratório de blockchain da IBM, para ser minha primeira entrevista. Foi o primeiro Block Talks, foi com o Nitin, e foi em inglês, né? O Nitin é um indiano, de família indiana, mora no Texas, e a gente fez em inglês. E aí eu comecei a ter demanda no LinkedIn por episódios em inglês, porque as pessoas começavam a me seguir, a fazer perguntas sobre o podcast e me perguntavam quando que eu ia gravar em inglês. Naquele momento eu só gravava em português. Aí eu enrolei mais ou menos um ano até tomar a decisão de aí sim fazer, porque uma das pessoas me mandou uma mensagem e falou que passava o áudio em português numa ferramenta de reconhecimento de voz para passar o áudio para texto e depois passava o texto no tradutor para inglês, para ela conseguir entender o que eu estava falando. Aí eu falei, bom, eu acho que essa pessoa tem mais trabalho para fazer isso do que se eu gravar
um segundo episódio em inglês. Até aquela altura eu já estava com um fluxo de trabalho bem bacaninha. E desde então eu passei a fazer isso. Então essa é a minha história com o podcast. E aí continuei trabalhando em banco. Trabalhei em banco por mais 3, quase 4 anos. 3 anos. Até que em 2021 eu recebi um convite para mudar para a Inglaterra para ser o diretor de estratégia de cripto numa consultoria daqui. E aí eu vim para cá. E aí foi quando eu virei a chave para trabalhar 100% em Web3, aí já na Inglaterra. Um ano e meio depois, mais ou menos, eu recebi uma proposta para me juntar ao time do Midnight e assumir a área de produtos, e a gente pode falar disso mais com detalhes também. E nunca parei o podcast. O que eu fiz ao longo da minha trajetória com a 11FS, onde eu trabalhava na consultoria, eu assumi o podcast deles, chamava Blockchain Insider, que era o podcast que eu gravava com o Kai Sheffield, que é o head de cripto da Visa. E aí, naquela época, eu deixei de fazer o podcast em inglês. As entrevistas ficaram mais mirradas, porque era muita agenda, né? E no fim, eu acabei mantendo só os episódios regulares em português, e ocasionalmente uma entrevista quando casava, né, as agendas e tal, com algum entrevistado. Mas o corpo do meu trabalho nesses anos de 11FS foi definitivamente com o Blockchain Insider. Na 11FS eu trabalhei muito para banco, fintech e regulador, ajudando a definir as estratégias para capturar valor usando blockchain. Então isso foi um trabalho muito de base, assim, né, de educação, de olhar para a estratégia de negócio e ver onde a Web3 de fato se encaixa com a estratégia do banco, onde estão as oportunidades, onde estão os riscos, como é que o regulador pode ser abordado pelo banco para ter uma conversa estruturada, como é que o regulador pode se estruturar para ter a conversa estruturada com o mercado. Então, esses anos foram bastante formadores das minhas opiniões sobre cripto em mercado financeiro, principalmente, mas também a postura do regulador, né? Então, foi um momento bem bacana. E aí foi quando eu abracei o Web3 full time, né? E aí depois mudei pro Midnight. Não sei se eu cobri todo essa trajetória aí, né, do abraço da Web3, mas é mais ou menos essa minha historinha aí. 10 anos em, sei lá, 15 minutos. Não, que legal, cara, que legal, porque o podcast, vamos dizer assim, que foi o que te abriu todo o resto, né? Então, acho que agora eu entendi porque você falou que não tem como dissociar, entendeu? Eu não sabia disso, que maneiro. Não tenho. E é uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça, é que eu nunca vou poder retribuir através do podcast tudo que o podcast me deu. Né? Então, a minha maneira de fazer isso, eu uso uma frase que é o pay it forward, né? Paga pra frente. Não é pagar de volta, né? É pagar pra frente. É empurrar para mais gente os benefícios e os acessos que hoje eu tenho. Então, tenho muito orgulho da minha rede, muito orgulho, de uma generosidade imensurável, e eu continuo muito devoto das pessoas que eu conheci na Web3, e que me ajudam, e que eu ajudo, e que ajudam as pessoas que eu vejo que precisam de ajuda. É uma conexão muito forte. Magaldi, nesse teu início, quem foi ali a fonte que você bebeu? Quem foram as tuas referências que você conheceu aí quando você estava entrando na Web3? A primeira pessoa que eu vi falando com autoridade sobre descentralização foi o Antonopoulos. Eu acho que ele foi a primeira pessoa que me fez entender o poder da descentralização. E ele é um cara muito voltado pro Bitcoin, né? Pro Proof of Work da rede Bitcoin. E eu acho que o Antonopoulos, ele não vê, posso estar enganado, mas eu acho que ele não vê descentralização como um espectro. Ele vê descentralização como algo binário. Ou é descentralizado ou é centralizado. Não tem espectro, né? Então, ouvir dele isso no começo foi importante, e depois desenvolver o meu entendimento, comparando e contrastando com a taxonomia que o Antonopoulos propunha, fez bastante diferença. Eu gostava muito, e eu, não necessariamente porque eu concordava com ele, mas porque a argumentação dele é muito boa, ele é muito bom, assim.
Então acho que esse foi o primeiro choque, assim, né, de referência. Depois, quando eu estava na IBM, eu tive exposição a muita gente graúda na IBM, porque o laboratório de IBM, os laboratórios da IBM são muito competentes. A gente tem prêmio Nobel nos laboratórios da IBM, né? Então é uma deferência até, né? E aí trabalhar com o Nitin foi bacana, porque o Nitin, ele pensa muito em primeiros princípios, né? De como olhar para a tecnologia e para os casos de uso olhando princípios básicos, assim. Isso ajuda muito você a não tentar socar a blockchain em qualquer coisa, né? Então isso foi muito importante até para desenvolver meu crivo de onde cabe blockchain e como, do que simplesmente, vamos botar tudo na blockchain, né? Então, acho que esse foi uma segunda experiência importante. Os escritos do Vitalik, que eu acho que sempre foram bastante curiosos. Também não concordo com tudo que ele escreve, mas ele escreve bem. Leio muito, hoje em dia, né, mais recentemente, Luca Prosperi, da M0, que é um cara de DeFi, ele é ex-banqueiro, entende de macro e microeconomia como poucos, entende de DeFi muito, assim. E não à toa bolou uma outra modalidade, né, um outro framework de stablecoin com a M0. A newsletter dele chama Dirt Roads, e ele é um cara fantástico. Tenho no Nitin e no Luca o privilégio de ter bons amigos neles. É muito cara a amizade deles para mim. São pessoas incríveis. Gosto do Paul Brody, que é o chefe da Tami lá na UI. A gente não necessariamente concorda e às vezes a gente se discorda muito veementemente, mas ele tem a postura dele, ele é ex-IBM também, e ele é um cara que saiu da IBM quando ele viu que a IBM ia partir para o que na época a gente chamava de Enterprise Blockchain, né, que eram as blockchains permissionadas, ou permissionárias, como chama o Gustavo Cunha. Ele saiu e foi para a UI, e lá na UI eles são super focados em Ethereum, e Polygon, e EVMs e afins, né? Então, realmente, esse cara é um cara que carrega no peito, assim, ele é um cara que carrega no peito o EVM, né? Então, e agora ele é também o diretor executivo da Enterprise Ethereum Alliance. Então, também é um outro cara bacana. E aí, eu tive muito acesso, e talvez por eu ser velho e cara de pau, eu tive muito acesso a vários builders no Brasil que foram surgindo conforme essa questão, né, da programabilidade foi ficando evidente e as oportunidades foram se abrindo, né? E aí também através do podcast eu acabei encontrando gente muito bacana que eu recomendo absurdamente sempre seguir, quando tiver palestra, fazer, né? Então, do começo, assim, do podcast, te falo alguns nomes, assim. Jeff Prestes, o cara, coração gigante, manja de tudo, acho que treinou mais desenvolvedor do que eu consigo contar. Solange Gueiros, outra educadora genial, também. O Rob Silva, da Pods, que é um educador, além de um excelente desenvolvedor. Eu acabei de botar no ar o 160º Block Talks, então eu tive muito acesso a muita gente boa. Quando ninguém falava nada, ninguém queria ter essa conversa de builder, e eu tive muito acesso, e o podcast sempre foi muito bom por isso. Então, essas são as minhas referências. Sempre que eu tenho dúvida, ou às vezes o pessoal me corrige se eu falo alguma cagada no podcast, eu já tive gente, a Rosana Maranhão, maravilhosa, vira e mexe, eu falo asneira, ela me corrige, Jeff, a Tamila. Então a gente tá sempre aprendendo, e essa é por isso que eu tenho tanto apreço pela minha rede. São pessoas que estudam e aprendem juntos, né? E aí ao longo dos anos a gente vai, e tem outros, né? O Eric Voorhees também, da Phantom, é um cara que escreve bem pra caramba. Quem mais? Cara, é muita gente, assim. Em termos de newsletter mais recente, né? Até para fazer, assim, as honras das pessoas que têm me educado mais e têm trazido ângulos diferentes para minha educação.
tem 2 amigos meus aqui de UK que tem newsletters que eu acho muito boas. Um é o Simon Taylor, que tem uma newsletter chamada Fintech Brain Food, onde ele cobre, às vezes, a parte de cripto. E o Pat Berisha, que tem a Sporting Crypto, que é sobre a interseção entre o esporte e a Web3. E ele tá lançando também uma newsletter chamada Gaming Crypto, que é a interseção entre videogames e cripto, que são assuntos que eu não domino e que ele domina pra caramba, então eu costumo aprender por ali. Às vezes eu faço referência aos casos que ele traz, né, eles trazem nas newsletters. Então, são pessoas que eu costumo acompanhar, porque, de novo, não é que eu concordo com tudo que eles falam, mas é na discordância que eu aprendo também. Então, é um pouco disso, assim, essa trajetória de educação. Eu acho que os maiores aprendizados que eu tive do ponto de vista prático foram importantíssimos, né? Mexer com carteira, com protocolo de DeFi, com videogame, joguinho, com farming disso, farming daquilo, airdrop disso. Eu acho que são ensinamentos importantes. De vez em quando eu dou umas orelhadas no conteúdo de vocês, dou umas orelhadas no Casta também, que é um cara animal, assim, que eu sei que você já teve ele aqui também. E são pessoas que continuam educando, né, o ecossistema. Então é muita coisa. E é que nem você falou, né? Às vezes você cobrir tudo de importante. Aí um outro podcast você vai ouvir, isso aqui aconteceu também. Eu parei de ter FOMO. Depois do primeiro ano no Block Drops, eu parei de sofrer. Porque eu ficava tentando embarcar tudo no podcast e eu falei, vou morrer afogado aqui. Porque a gente está numa indústria, primeiro, ela tem 2 características importantes, talvez, características importantes nesse sentido. Primeiro que é tudo open source. Então, o cara fez um fork no aplicativo, lançou uma outra plataforma, vida que segue. É mais novidade, né? Então, move muito rápido. Segundo, é permissionless. Não precisa pedir permissão para fazer nada. Então, a velocidade é muito maior. E terceiro é que os fundos de Venture Capital descobriram, através, né, dessa velocidade do mercado cripto, que eles podem dar dump em retail com token, com early token. Então tem dinheiro quando eles veem que eles vão poder fazer dump no varejo com tokens dos projetos em que eles investem, né? Então, obviamente, aumenta a liquidez na ponta de entrada para quem quer construir. E aí você tem que acompanhar todos esses movimentos, até para não acontecer coisa... Eu já cometi esses erros, né? De trazer entrevistado pro show, né? Pro podcast, e de repente o entrevistado era anon num outro projeto, onde ele deu rug numa galera, e agora ele aparece pimpão lá com nome próprio e tal. Mentira, rapaz. Teve. Não vou falar quem foi. No meio do podcast. Não foi nem no meio do podcast. Isso aí depois que já tinha feito a notícia, não sei o que, aí fui procurar o que aconteceu com aquele projeto XPTO que o carinha teve aqui e tal. Aí vai ver o cara, no projeto anterior ao que eu tinha me interessado, o cara tinha dado um rug na galera lá, e isso ele não conta, obviamente, na entrevista. É lógico. Então... Não, você sabe que quem me ensinou muito com relação a isso foi a Sabrina Cohen, que ela falou exatamente sobre isso, assim, sabe, cara? Às vezes, algo do tipo assim, acho que na época que a gente gravou, tinha dado o colapso da FTX, qualquer coisa assim. Fez questão de puxar um ponto, questão da crucificação que fazem no criador de conteúdo, só porque produziu conteúdo de uma coisa que depois se provou escândalo, tá ligado? Tipo, cara, ele também não sabia, entendeu? Tipo assim, né? Tipo, não foi mal. Claro que a gente sabe que tem que separar o joio do trigo, tem gente que não só sabia como recebe, né? E aí é outro departamento, tá sendo corrupto, sim. Mas, tipo, não é todo mundo, né? E aí você vê que caso aí, o cara foi dox depois foi, cara, que situação. Eu acho que eu não tenho isso ainda no Bloco mas acho que não, se continuar essa toada, ainda faltam alguns aninhos aí, acho que é possível sim, realmente estamos sujeitos a isso. E legal que você falou aí, cara, do Hobbs, da Jeff e da Sol, porque a Sol já teve aqui, mas o Jeff e o Hobbs, eles estão na wishlist do Bloco Café também, sabe? Vamos atormentar
Bom, vamos tocando o barco aqui, cara. A gente vai voltar mais no Block Drop. A gente já viu aí, tem bastante coisa pra gente falar legal aí. Mas antes, eu quero dar um pulo na Midnight. O teu trabalho no momento. Traz pra gente aí o que é essa Midnight. Recém divulgou, lançou a mainnet, né? Tá de vento em polpa. Traz pra gente aí o que é a Midnight. A Midnight é uma blockchain que é uma Layer 1 e ela também é uma partner chain da Cardano. Como partner chain é um framework novo, ela não é uma L2 como você teria, né, no Ethereum, por exemplo. A Polygon é uma Layer 2, a Arbitrum, a Optimism são blockchains de segunda camada no Ethereum. A Midnight é uma blockchain de primeira camada porque ela tem o seu próprio consenso, ela tem a sua própria finalidade, o stack é completamente independente, mas ela compartilha validadores com a rede Cardano. Então a gente lançou a testnet agora em 1º de outubro, né? Mainnet é ano que vem, ainda tem um chão aí para gramar, para trazer algumas das funcionalidades que estão no roadmap, e a gente tem divulgado isso através de um podcast, não poderia faltar, né, um podcast, chamado Unshielded, onde a gente divulga, né, os princípios, discute a tecnologia, como funcionam algumas das características que diferenciam Midnight de outras blockchains desse mesmo sabor, né? A proposta de valor do Midnight é ser uma blockchain que protege os dados das pessoas, das empresas, no ambiente público, né? Um dos desafios das blockchains públicas é que elas são muito públicas. A transparência no mundo dos negócios ela é desejável até certo ponto. E o Midnight utiliza uma arquitetura para os seus smart contracts, conhecida como Katina, que é um artigo científico tecnológico que foi publicado, acho que em 2021 ou 2022, em que o dado do usuário não vai na blockchain. O que vai na blockchain é uma prova de conhecimento zero, a tal da Zero Knowledge Proof, né? Ela é gerada no dispositivo do usuário e é isso que é escrito na blockchain, e é com isso que os smart contracts interagem. Então, a proteção de dados é feita de maneira seletiva, a gente chama de Selective Disclosure em inglês, né? É a demonstração seletiva dos dados. E isso tem várias aplicações de negócio. Isso tem aplicações de negócio no ambiente financeiro, né? Porque por questões de privacidade, né? De sigilo bancário. Isso tem aplicações no mundo real do ponto de vista de LGPD, né? De Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tem aplicações estratégicas, por exemplo, no desenvolvimento de novos medicamentos, ou de dados, né, de soberania nacional, por exemplo. Né? E esses são casos de uso que você não consegue desenvolver numa blockchain pública, né, tradicional, das gerações anteriores. Então o Midnight vem para olhar para esse espaço, né, trazer programabilidade para questões de privacidade de dados no ambiente de blockchains públicas, e é essa a proposta. É assim que a gente está desenvolvendo as funcionalidades, né? E eu tenho um roadmap aí bacana para lançar a blockchain no ano que vem, né, em mainnet. E aí, de fato, tem coisas incríveis que estão no roadmap, né, de pesquisa e desenvolvimento. A gente está falando de ter um consenso baseado em vários recursos, né? Então, de repente, você ter na mesma blockchain um minerador do Bitcoin, um validador do Ethereum e um SPO do Cardano, gerando blocos, garantindo a segurança da blockchain. Essa é uma funcionalidade que está no nosso roadmap. Mais para frente. Tem uma funcionalidade que a gente está discutindo muito interessante, que são as Hybrid dApps, né? São as aplicações centralizadas híbridas no sentido de que um smart contract numa blockchain pode interagir com um smart contract numa outra blockchain sem ter que ficar usando bridge de token, né? O super comum você interoperabilidade no mundo das blockchains é mandar token de um lado para o outro, né? Com as hybrid dApps você poderia acompanhar o comportamento de um smart contract numa chain e reagir a ele numa outra chain, né? Usando Zero Knowledge Proofs. Então isso tudo é
super de ponta, assim, super avançado. Tem um monte de pesquisa em andamento e a gente vai se beneficiar de muita coisa nesse sentido. Então, eu costumo falar que eu sabia que lançar uma L1 não era fácil, mas eu não sabia que era tão difícil, porque construir uma L1 onde você está entregando uma proposta de valor que ninguém ainda conseguiu materializar é um tremendo desafio, né? Então, eu tenho muita sorte de ter um time fantástico, tenho uma penca de PhD, criptógrafos dos mais variados sabores, e estamos trabalhando arduamente. Já temos uma comunidade, acho que a gente está perto de 3.000 pessoas no nosso Discord do Midnight. Tem hackathon toda semana, com prêmio e tal. E também temos uma proposta de valor para desenvolvedores, né? A gente optou por não usar uma linguagem proprietária do ponto de vista de desenvolvimento de aplicação. A gente usa uma linguagem que é TypeScript. Você só precisa da parte proprietária, por assim dizer, né? Da parte que a gente chama de domínio específico, quando for desenvolver os circuitos de Zero Knowledge. Chama Compact a linguagem e é bastante familiar para quem desenvolve em TypeScript ou JavaScript em outros ambientes. Então, a ideia também é atrair os desenvolvedores, né, builders de Web 2 numa transição mais fácil, assim. Então, dá para falar horas disso aqui, mas acho que esse é um bom resumo aí de que pé que a gente tá. E eu acho que o fato de eu ter sido Chief Data Officer, né, em banco no passado e estar em cripto há tanto tempo e ter trabalhado em banco, ter trabalhado em cripto, eu acho que trabalhar numa blockchain que mescla bem esses dois mundos, sendo uma blockchain pública, mas tendo características importantes para o mundo corporativo do ponto de vista de privacidade de dados, para mim é o santo grau assim, da adoção das blockchains. Boto fé. Você falou de comunidade, falou que tá rolando Discord, testnet, e eu não sei não, mas já ouvi dizer aí que vai ter airdrop também. O que tá rolando? Como é que a gente pode participar, se inteirar? Inclusive essa testnet aí, o público tá podendo interagir. Traz pra gente um pouco. Sim, a testnet é um ambiente público, despermissionado. A gente tá rodando com cerca de 50 validadores no total, nesse momento. A comunidade Cardano abraçou demais o Midnight. Eu tenho viajado a vários países para levar o Midnight nos eventos, interagir com a comunidade. E a comunidade Cardano tem sido, a gente chama de unfair advantage, né? Ter a comunidade da Cardano apoiando o Midnight é uma vantagem competitiva grande, assim, né? É um público muito apaixonado por tecnologia, por transformação, né, da economia, e isso é um privilégio também. Então, sim, estamos na testnet pública, vocês podem se informar mais objetivamente em docs.midnight.network, que é o nosso site principal, né? O midnight.net, o midnight.network é o site, vamos dizer assim, mais informativo, então acho que é legal, mas a documentação para quem quer olhar, né, o que tem, como constrói, como é que interage, baixar a carteira, baixar as aplicações exemplo, botar para rodar, mexer no faucet, né, na torneirinha lá de cripto para poder interagir com a blockchain. Isso tá no docs.midnight.network, que também tem o caminho para o Discord, para a comunidade, para o Telegram, tá tudo lá. Então eu convido todo mundo a baixar por ali e cutucar. Eu também, além de produto, eu toco a área de relacionamento com desenvolvedores. Então, para os builders aí que estão interessados, é o meu time que vai ajudar você a entender, tirar suas dúvidas, né? Se você é um SPO da Cardano, está mais do que convidado também a participar como um gerador de blocos para o Midnight, usando o novo framework de Partner Chains. Também está tudo explicado lá no docs.midnight.network e a gente está mais do que aberto a receber feedback, comentário, se pegar bug. Estamos aí nessa fase de
estressar mesmo o sistema conforme a gente vai adicionando as funcionalidades. Então essa é a hora. Em relação a airdrop, eu vou repetir aqui o que o Charles já falou, né? Charles Hoskinson, que é o fundador do Midnight. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas ele fundou o Midnight, ele também é um dos cofundadores da rede Cardano e um dos cofundadores da rede Ethereum. Então o Midnight é a terceira blockchain de primeira camada que o Charles funda. E dessa vez ele chama a Midnight de blockchain de quarta geração, né? Na narrativa que ele faz, e eu não vou conseguir reproduzir aqui a altura, porque ele fala muito melhor do que eu. Primeira geração trouxe descentralização, que é o Bitcoin. A segunda geração trouxe programabilidade, que é Ethereum e afins. A terceira geração trouxe governança descentralizada, que a Cardano é um exemplo. E a quarta geração vai trazer tudo isso, mais a capacidade de você ter privacidade programável, que é o que o Midnight está oferecendo, né? Se propõe a oferecer. Então, essa visão dele para o futuro, né? Para o presente e para o futuro das blockchains. Então, quando ele fala da quarta geração, ele também fala de romper as barreiras do tribalismo, né? Então, de acordo com o que ele anunciou lá na token 2049, 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, é que o lançamento do Midnight, né, vai ser lançado a partir da rede Cardano. Ele quer que seja um dos lançamentos mais democráticos dentro da indústria, né, das criptomoedas. Então, de fato, a ideia é abraçar outras redes como parte desse exercício de lançamento do Midnight. Agora, detalhes a gente não pode passar, porque obviamente estamos trabalhando nisso ainda, não tem nada público, mas essa é a mensagem que o Charles tem passado quando ele fala sobre a quarta geração das blockchains e como o Midnight vai vir oferecendo esse handshake, né? Esse aperto de mão, abraçando aí outras chains pro seu airdrop. Maneiro, cara, maneiro demais. Então tá aí, galera. O Magaldi falou aí, eu vou até repetir: docs.midnight.network. Todos esses links vão estar, sabe aonde? Na newsletter que o Bloco Café faz também a todo episódio. A gente bota ali o script ali, bota para inteligência artificial, ela entrega. Então é mais uma forma de você ler também o Bloco Café. Então, se você não tá, deu problema no teu fone ou prefere a leitura, essa é uma forma que a gente está conseguindo disponibilizar para vocês. Então, todos esses links vão estar lá na newsletter do Bloco Café. Eu queria falar um pouco da Cardano. Um mês atrás, o Charles Hoskinson disse que o Bitcoin iria morrer e tal, aquelas declarações que aí, quando eu falo que ele toma psicodélico demais. Aí agora ele anunciou a BitOS, uma Layer 2 do Bitcoin, e o pessoal já falando que, daí é uma pivotada da Cardano. A Cardano está admitindo que o produto original, né, a blockchain, a Layer 1, já não é tão eficiente, falhou, o projeto falhou, está pivotando e tal, enfim. Cara, como é que você vê isso? Eu não sou especialista Cardano, né? Já vou deixar esse disclaimer aqui de partida, né? Mas eu acho que essa referência, né, de que o Bitcoin e Cardano tem um conflito, eu acho que é muito mais o lado humano, né? O Charles tem sido muito crítico dos maximalistas de todas as vertentes. Então, acho que esse é uma coisa para ter de contexto, assim. O mais bacana do lançamento, né, do anúncio recente, foi anunciado durante o Cardano Summit em Dubai. O pessoal do Bitcoin OS tem uma bridge, né, uma ponte entre blockchain chamada Grail. E eles estão trazendo essa ponte para fazer a ponte entre o Bitcoin e a Cardano, né? Até onde eu entendi, ela é uma ponte que ela é trustless, ela não é operada por um operador central, né? E ela não vai fazer wrap de Bitcoin, né? Ela vai, como tem o UTXO nas duas redes, né? O Cardano tem um modelo um pouco mais avançado de
de Ledger. UTXO é o Unspent Transaction Output, que é o modelo de Ledger do Bitcoin, né? E a Cardano tem o eUTXO, que é uma evolução disso. Então, usando esse modelo de Ledger, eles conseguem fazer uma bridge um pouco mais descentralizada, ou arriscar menos, né, o risco de todas as bridges, que se eu sou um operador e de repente eu tenho muito token locked, né, muito token travado na ponte de um lado ou de outro, fica cada vez mais interessante eu correr embora com esses tokens. E o que o pessoal do Bitcoin OS está prometendo é que isso não vai acontecer, porque a ponte que eles desenvolveram, ela é trustless, né? Ela não requer um operador central. Eu não entrei no Git do Bitcoin OS, então não tenho esses detalhes, mas é importante sempre fazer a sua própria pesquisa. Isso é o que eu li dos anúncios e das discussões online que eu acompanhei, né? Então eu acho que, como o lançamento do Midnight, conforme o próprio Charles falou, é uma maneira de tentar abraçar outras blockchains, né? E trazer um pouco mais de colaboração para o ecossistema, eu acho que o que o pessoal do Bitcoin OS está fazendo é um pouco disso, né? Agora, é importante, por exemplo, no ecossistema do Bitcoin, está começando a ter DeFi, né? Tem a RKS, tem a Rostock, tem a Stacks agora, que são todas blockchains de segunda camada do Bitcoin, né? E estão tentando trazer programabilidade, estão tentando trazer DeFi, né? Você tem na Cardano grandes protocolos de DeFi como o MinSwap e SundaySwap, por exemplo, que com a ponte do Bitcoin S podem começar a trazer liquidez de Bitcoin e oferecer outros produtos, outras paridades dentro da sua oferta, né? Então eu acho que é bom você dar perna pro Bitcoin, onde talvez tenham, para os holders de Bitcoin, tenham outras opções, outras possibilidades de usar o seu Bitcoin em outros contextos. Eu acho que essa é uma das visões que o pessoal do Bitcoin OS estava argumentando, né? O Bitcoin OS anunciou essa bridge Grail, né, entre Cardano e Bitcoin, esse projeto, com Cardano Welcome Home, né, e o pessoal da Cardano respondeu Bitcoin Welcome Home. Então eu acho que de parte a parte está todo mundo satisfeito de que isso venha acontecer, para que, né, os dois lados dessa ponte possam interoperar de várias maneiras. Midnight não está em mainnet ainda. O que eu posso dizer é que eu não sei quais vão ser os desdobramentos do Bitcoin OS. Eu não sei se eles vão olhar para o Midnight e falar, isso aqui seria legal ter uma ponte com o Bitcoin, vamos construir, né? Acho que nós estamos em testnet ainda, tudo é possível, mas também tem que ter o tempo, né, de amadurecer, de refinar as coisas e tal. Então é importante olhar para isso com olhos de projeto, não com olhos de FOMO, né? Que é o que eu tenho feito a vida inteira. Mas eu gosto muito desse desenvolvimento. Eu tenho tentado acompanhar cada vez mais de perto o ecossistema Bitcoin, as segundas camadas. Estou vendo surgir, inclusive, discussões de restaking no ambiente dos Bitcoins, o que para mim era quase impossível, mas aparentemente é possível você ter staking e restaking associado a Bitcoin, o que para quem é mais purista do Bitcoin talvez seja um contrassenso, mas a tecnologia está aí e, né, a despermissionalidade, se é assim que a gente pode chamar, ou, né, os códigos open source estão aí para que a inovação, né, seja testada, empurrada para frente, e aí o que funcionar de fato acaba ficando. Então acho bom poder explorar essas outras avenidas com o Bitcoin, parece fazer bastante sentido. Muito maneiro, não defende nisso, viu, Anon? Você que tá ouvindo a gente aí, não defende no BitOS e também na Midnight. Vamos lá, ó, chegou a hora do nosso quadro Que Golpe é Esse? E você vai contar pra gente, Maurício, qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais.
Cara, eu tenho uma experiência muito triste com Solana. Eu tava explorando muito DeFi em Solana durante 2021 e 2022. E a Raydium é uma das principais DEXs, né, no ambiente Solana. E teve algum problema de latência, algum encosto, alguma coisa assim. E o Telegram do Raydium tava completamente tomado por bots. E aí fui pedir ajuda no Telegram. E aí me mandaram um site, falou assim, ó, conecta a wallet aqui, que aí faz um reset na sua conexão da Raydium. E aí volta a funcionar. Aí você desconecta e conecta na Raydium e aí volta a funcionar. Aí eu conectei e aí limparam minha carteira. Então foi péssimo. Mas aprendi, né? Não era muito, porque eu tenho várias wallets para várias finalidades. Essa não era a minha wallet. É a minha wallet de fuçar, não era a minha wallet de hodl, né? E aí, enfim, tomei. Quem nunca? Hoje em dia, o que eu faço? Eu olho várias coisas, desde o DNS do site, né? Mas, por exemplo, eu já não fico circulando em Telegram, Discord e respondendo qualquer link, entendeu? Foi muito, acho que foi muito o afã de tentar resolver, porque o que tinha no meu Raydium, que é isso que me irritou, eu tava farmando Star Atlas, Polis e Atlas, né? E tava assim, 109% APR. Cara, eram uns bagulho maluco assim, né? E aí, pô, né, vou fazer uma estratégia de compound aqui, aí a coisa encrespou. E aí eu falei, putz, não posso perder a janela e tal. E aí nessa de apressar, de querer resolver, a pressa é a amiga, né, do rug, né? Então foi nisso. E aí hoje em dia, obviamente, primeiro que eu não tenho mais tanto tempo, né, pra tá regenerando e tal, sim, azucrinando sim. Por aí, então também não tenho feito tanto. Se eu tenho algum tempo pra mexer com alguma blockchain, eu vou mexer na testnet do Midnight, porque é ali que eu sei que se eu encontrar alguma coisa, eu tenho como arrumar, né? Então, ou melhorar. Então, é mais nesse sentido, assim. Mas foi uma lição, né? E aí, nunca mais também. Aí tive que ouvir bronca da minha mulher e tal. Ela tá certa, eu que tô errado. Não, e assim, cara, essa parada assim é tão normal, né? Infelizmente, né, cara? Que, pô, recentemente nós tivemos o hack da tapioca, quase 5 milhões de dólares, 600 ETH e 3 milhões de USDC, um pouco mais, enfim. Porque o dev da DAO, né, tipo, baixou lá um link no LinkedIn, oferta de emprego. O tipo do golpe chama Contagious Interview, né? Tipo uma entrevista contagiosa, né? Ou seja, o cara vem ali com aquela oferta de emprego e você... É muito perigoso mesmo. Por isso é muito importante ter várias carteiras, ter várias frentes, não cair nesse FOMO, enfim. Aprendi. Exatamente, é isso aí. Tem gente que fala que isso daí é o custo do aprendizado, né? Tipo, às vezes ele sai um pouquinho caro, mas é isso, né? Aprendeu mesmo. Toda a solidariedade à sua perda, Magaldi. Esse é o intuito desse quadro, para que você aprenda com as dores de quem já sofreu e não caia mais. Aprendi. Magaldi, vamos voltar a falar de oportunidade profissional, né? O que é legal é que assim, que você estava gravando podcast e estava também trabalhando no banco, né? E de repente veio aquele convite para você ficar full Web3. Quais são essas oportunidades mais valiosas que você acredita que a Web3 ofereceu para você, sabe? E pode oferecer para profissionais de outras empresas? Essa é uma pergunta, não tem receita aqui, tá? Eu vou falar da minha experiência. Ela não vai ser igual, mas aí vocês talvez consigam derivar alguma coisa para vocês individualmente, né? Eu nunca me vi como um criador de conteúdo. Quando eu comecei o podcast, esse termo não existia, não era uma coisa comum. Ah, o que você faz? Eu sou criador de conteúdo.
eu fiz o podcast para ter uma janela, né, uma válvula de escape para minha pesquisa, na minha própria educação. E eu dei muita sorte. Enfim, sorte como é que é? Preparo e oportunidade, né? E foi através do podcast que todo o resto veio, né? Eu vou dar um exemplo, assim, talvez seja um exemplo mais tolo, mas foi uma das coisas que acabou validando o que eu estava fazendo e me dando um pouco mais de impulso para continuar fazendo aquilo. Eu trabalhei muitos anos, mais de 20 anos no mercado financeiro. Então eu sempre tive relacionamento com o pessoal da Febraban, do CIAB, né? Agora chama Febraban Tech. E quando foi em fevereiro de 2020, antes da pandemia, o pessoal da Febraban, lá do CIAB, na época era o Keiji Sakai, que é outra lenda das blockchains do Brasil, e a Denise Pedrotti, que era a coordenadora de conteúdo do Febraban Tech, me convidaram para participar do CIAB, fazendo a curadoria da trilha de blockchain e para distribuir o Block Drops na plataforma de conteúdo deles. E não tinha 2 meses o podcast, você entendeu? Então, muito provavelmente foi uma mistura de escassez daquilo que eu estava fazendo, que ninguém aparentemente estava fazendo, né? Com a necessidade de ter alguém que falasse de um jeito não jargônico sobre o que essas novas tecnologias vêm trazendo para as indústrias, né, para os negócios. E então, a partir daí eu vi que tinha valor, né, que a minha pesquisa não era só minha, que a minha pesquisa poderia beneficiar outras pessoas, dar ideia para outras pessoas começarem seus negócios, dar ideia para pessoas de empresa começarem a avaliar o uso, né, de blockchain para fazer melhor gestão dos seus dados, dos seus processos, dos ativos, né, que elas interagem, com os quais elas interagem. Então isso tudo acabou, de fato, abrindo essas portas. Então, não é que a Web3 me trouxe mais oportunidades. Eu acho que estudar a Web3 e dividir isso com as pessoas abriu oportunidades tanto profissionais do mundo fora da Web3, né, quanto no mundo da Web3. Né? Então, eu tô full time em Web3 tem quase 3 anos. Não é muito, né? Então, é importante pensar muito mais. Pelo menos para mim foi importante pensar no que eu posso compartilhar das coisas que eu aprendo com outras pessoas que talvez não tenham tido tempo ou o privilégio de ter tempo, porque isso também, né, ter tempo também é um privilégio, de estudar isso e fazer uma ponte, né, para que essas pessoas possam entender o que está acontecendo na indústria. Né? Então, não sei se tem receita ou se é a Web3 que abriu, mas uma das coisas que eu vejo muito importante, o pessoal sempre pergunta, como é que eu transiciono da Web 2 para a Web 3? Acho que essa é uma pergunta que sempre aparece para mim, e eu não consigo responder ela objetivamente porque cada história é muito particular. Mas o que eu acho que vale a pena as pessoas Web 2, né, olharem? Tudo que você aprendeu na Web 2 pode ser aplicado na Web 3 se você entender o paradigma descentralizado. E aí, ao invés de levar, né, você ir trabalhar na Web 3 com a sua indústria, você levar a Web 3 para a sua indústria. Você ser o agente de transformação da sua indústria da Web 2 para a Web 3. Que eu acho que é aí que está o valor, é aí que a gente destrava, né, a adoção. Né? Porque eu até estava tendo uma discussão recente com o time de marketing, né, para tentar colocar no calendário do ano que vem de eventos de indústria, que não sejam eventos cripto, que sejam eventos onde a gente vai falar de Midnight para quem é da área de óleo e gás, para quem é da área de logística, para quem é da área de segurança de dados, para quem é da área de saúde, sei lá, entendeu? Porque eu acho que é aí que a gente traz a adoção. Então, se você é um interessado na Web3 e que trabalha na Web 2, talvez você seja a ponte, talvez você seja o agente de transformação. Então, vai estudar Web3 e ao invés de você pegar todo esse investimento que você já fez na sua carreira, na indústria onde você atua, e tentar achar um espaço para você no mundo cripto, por que não fazer o caminho contrário? Não ser seu agente
que traz a Web3 para sua indústria e ajuda a sua indústria, o seu setor, a entender os benefícios do paradigma descentralizado, né, os riscos, os benefícios, a jornada de adoção, porque o cara nativo da Web3 nunca vai conseguir entrar na tua indústria. É muito difícil. O conhecimento de indústria é uma coisa que demora anos para desenvolver. Então eu acho que tem um valor importante em olhar para onde você está e começar com aquilo que você tem. Né? E para isso não falta conteúdo hoje em dia. Essa é a vantagem de estar onde a gente está hoje. Né? Você quer ir mais DGen, você tem espaço, você quer ir mais Enterprise, você tem. Né? Então acho que é importante olhar para esse contexto. Né? Porque é muito legal surfar o hype quando tem bull market, ganhar um dinheiro com token, é super legal. Mas e o que a gente está resolvendo para o mundo de verdade? É nas indústrias, né? É na outra mão dessa conversa. Então, acho que essa seria a minha exortação para os nativos Web 2 que têm curiosidade de trabalhar na Web 3. Talvez o atalho seja na outra direção. Maurício, porra, desde 2019 fazendo... Qual é o número do episódio que você tá agora? De Block Talks, a gente entregou essa semana o episódio 160, né? Block Talks são as entrevistas. Esses eu numero. Os episódios semanais eu não numero, não. Mas, ó, eu tô olhando aqui, ó, a gente cruzou com esse 160 um total de 547 episódios. Lifetime. Não, muita coisa mesmo, é mesmo, tirar o chapéu. Cara... Traz aí uns causos aí loucos aí de tipo o que aconteceu. Você já trouxe um aí de você já tem entrevistado scammer. Mas, pô, o que mais, cara? Traz alguma coisa assim que aconteceu, ou sei lá, alguma situação chata. Enfim, traz um batidor aí maneiro aí. Eu já tive pessoas que eu convidei, não muitas, mas teve pessoas que eu convidei e queriam me cobrar pra vir no podcast. Aí eu falei, ó, eu não monetizo, né, nunca cobrei de ninguém, mas seria bacana, né, falar com audiência no Brasil e tal. Não teve conversa. Se não pagar, não vai. Então tá bom. Então essa foi uma das coisas mais curiosas. Teve muito pouco que eu precisei regravar, acho que teve um episódio que eu precisei regravar, porque a pessoa fez a entrevista comigo, ela estava numa empresa, tinha uma linha de atuação, a conversa foi para um determinado ângulo, e aí, antes do episódio sair, ela mudou de empresa. E aí ela já não podia mais articular as coisas que ela tinha articulado na entrevista original, aí a gente marcou e regravou. Com o Marcelo Brolhato da Rator, deu algum perereco, eu usava um outro software, não era o Riverside ainda, e deu algum perereco na gravação, eu perdi os últimos 10 minutos de gravação. E aí foi engraçado, porque aí eu remarquei com o Marcelo, falei, vamos gravar os 10 minutos finais, eu tenho mais ou menos anotado aqui o que a gente discutiu, e a gente foi e gravou mais, sei lá, 40 minutos. E ficou um episódio gigantesco, porque tanto eu quanto o Marcelo, se vocês não repararam, eu falo mais que o Homem da Cobra, né? Eu e o Marcelo falamos um monte também, e ficou gigante o episódio. Foi aí que eu comecei a marcar o tempo desses episódios, para não ficar esdrúxulamente grande. Então foi engraçado. Acho que esses são os causos, assim. Agora, fazendo muito mais, né, com builders gringos, a coordenação é muito mais difícil, porque tem fuso horário. Eu já tive gente do Japão, da Índia, Singapura. Então, são os fusos que embananam também. Teve gente... Às vezes, tem gente que marca comigo, a pessoa... Como todo mundo em cripto viaja muito, às vezes a pessoa marca comigo e ela tá na Austrália. Aí a gente agenda. Aí, na semana que vai gravar, a pessoa tá em São Francisco. Aí ferrou mais ainda. Então é uma baguncinha, assim. Mas é logística mesmo. Agora, essa do pagar pra falar foi curioso. E esse de regravar foi trabalhoso, mas esse do Marcelo eu acho que talvez tenha sido mais engraçado, porque a gente não tipo, eu esqueci que eu tava gravando e virou papo de boteco. Vamos puxando o barco aqui, tá na hora da nossa pergunta da comunidade.
sempre minutos, horas antes. Eu sempre posto no LinkedIn, no Telegram e também no Twitter. Aliás, se você está nessas redes e ainda não segue o Bloco Café, por que não? Dá o seu like aí, follow na gente, que é muito importante para nós. E ó, o que você perguntaria para o Maurício Magaldi? E o Márcio Lima, lá no LinkedIn, está sempre presente aqui também. Eu acho que ele deve ter confundindo as moringas. Mas tudo bem, porque acho que no fim das contas dá para fechar. Ele colocou assim, ó, na entrevista do Fábio Araújo, acho que ele confundiu você com o Gustavo Cunha. Pô, tô bem, cara. Pô, tô bem. Cunha, ó. Exato, tá bom, Cunha é patrão, tá pô. mal, não. Falar de o Cunha, eu tive com o Cunha ontem, cara. Jantou eu, ele, o João da Piquenique e o Brandão da Piquenique, o Pedro Brandão. Eu vi a foto, você escondendo a sua cara. Ah, tu viu as fotos? É. Legal, bem bacana. Aliás, Cunha, João, se estiverem ouvindo aí, grande abraço. Pedro também. Ó, ele trouxe aqui, ó, na entrevista com o Fábio Araújo, ele disse que a solução da privacidade a ser adotada no Drex tem que atender à legislação brasileira. Você acha que a solução escolhida vai ter um backdoor para o Banco Central? Cara, que pergunta difícil, Márcio. Obrigado, viu? Essa bola quadrada. Mas não vou fugir da pergunta, não. Veja, o Banco Central já tem acesso às informações que são armazenadas pelos bancos nos seus sistemas. Não vai ser uma solução do CBDC que vai mudar isso. Então, se há um backdoor, como o Márcio está falando, ou se é algum dispositivo que a gente chama de on-chain oversight, né, que é a supervisão na blockchain, tem que ter. É uma indústria regulada, o Banco Central é o regulador. Eu acho que presumir que, porque a gente está introduzindo potencialmente uma blockchain, né, nos trilhos de integração monetária entre o Banco Central e os bancos, e entre os bancos, como uma blockchain, vai mudar o papel do Banco Central na economia ou na supervisão do mercado financeiro regulado, eu acho difícil, né? O Fábio o Fábio Araújo. É um funcionário de carreira do Banco Central, um dos profissionais talvez mais competentes. E talvez a melhor pessoa para estar tocando o Drex da maneira como tá. Vai ter que obedecer às leis de sigilo bancário. Ele não tem como fugir disso. Não vai ser o Banco Central que vai romper com as leis de sigilo bancário ou o LGPD, né? Então, eu acho que para tudo vai ter um dispositivo que permite o regulador exercer o seu papel de supervisão do mercado que ele regula. Eu acho que essa é a resposta mais lógica para isso, né? Do ponto de vista da indústria. Agora, o fato de estar rodando, né, no Besu, um EVM, que tem o seu arranjo de nós do jeito que está aí, e que ainda não resolveu a questão de privacidade, essa não é uma questão de privacidade em relação ao Banco Central. Eu acho que é isso que a galera não está entendendo. Ela é uma questão de privacidade entre os bancos participantes. Não existe presunção de privacidade em relação ao Banco Central. Você, hoje, o seu dinheiro, toda vez que o banco reporta ao Banco Central, ele diz quem tem quanto de dinheiro na conta corrente. Ele já pode fazer isso, né? Galera, vamos ser bem realistas, né? Exatamente. O mercado regulado é assim. Exatamente. Assim, o que vai mudar? Mudou a tecnologia, muda o papel do Banco Central? Não. É o que a gente que trabalha para descentralização ambiciona? Também não é. Exato. Mas a gente não pode ignorar a realidade que está na cara da gente, né? Então, acho que é importante ter isso como uma premissa. Agora, o que eu gostaria de ver no Drex, especificamente, é a separação entre atacado e varejo. Acho que essa vai ser uma discussão do ponto de vista de privacidade bastante importante e, de fato, ainda não sei como é que o Banco Central vai resolver isso. Vamos lá. Saúde mental, vamos entrar aqui num tema que tô curioso para saber a tua resposta aqui, né? Porque, pô, eu sempre trago a importância da saúde mental aqui para o Bloco Café. E, mano, nessa Web3, nessa internet que não desliga, eu quero saber quando é que você aperta o botãozinho do off. O meu objetivo é sempre treinar de manhã. Eu faço CrossFit
E CrossFit tem sido uma ferramenta muito importante para não me deixar começar o dia já conectado, né? Então, eu acordo cedo, desabo da cama, vou para academia, treino, não penso, não olho Slack, não olho WhatsApp, Instagram, LinkedIn, nada. Volto da academia, tomo um banho, como meu café da manhã, às vezes tiro até uma soneca, aí eu começo meu dia, né? Então, de novo, privilégios, né? Esse é o meu, moro aqui em Londres, mas trabalho muito mais com o pessoal nos Estados Unidos, então eu consigo deslocar o começo do meu dia profissional para 10, 11 horas da manhã. Obviamente eu vou até mais tarde, né? Mas isso me dá amanhã, né? Então meu treino é às 7 da manhã, me ajuda muito a manter a cabeça no lugar. Então essa para mim é a principal maneira de desconectar. Quando eu não estou em conference call, o que no trabalho remoto é virtualmente impossível, né? Mas quando eu estou fazendo trabalho de profundidade, eu tenho que parar para pensar e aí eu tenho que desconectar do resto do time, eu ouço música. Eu ouço música o dia inteiro, se deixar. E música é a minha primeira paixão, né? Eu toco bateria desde os 14 anos. Eu tô na mesma banda de metal, a banda Versover, há 27, quase 28 anos. Eu tô desde a pandemia numa banda de death metal mineira chamada Hammurabi, com o Daniel Lugondi. Também lançamos o disco agora no começo do ano, em junho. Dia 6 de junho saiu o disco Numbers. Então, ouvir música, tocar música e treinar são as coisas que eu faço, né? O pessoal fala do touch grass, né? Sai da frente do computador e vai tocar na grama, né? Essas são as maneiras de eu tocar na grama. E para cada um funciona de um jeito. Para mim, a saúde é importante, né? Eu tô ficando velho cada vez mais rápido, então tem que botar músculo para envelhecer com saúde. E o CrossFit ajuda bastante nisso. E a música para a cabeça. A música te permite explorar outras realidades, né? Sem nenhum tipo de alucinógeno e sem nenhum tipo de movimentação. Então, às vezes eu fico viajando ali nos meus metais progressivos, gosto muito, e é isso que me mantém offline, por assim dizer. Off-chain e offline. Bom, cara, que maneiro, muito legal o papo, mas chegou a hora da gente puxar a última pergunta aqui desse episódio. Maurício, por que você ainda trilha a Web3? Putz, que pergunta difícil. Fácil, difícil. É fácil porque tem um monte. É difícil porque tem um monte. Mas eu acho que eu olho para a Web3 como a internet da propriedade, né? O Chris Dixon, que escreveu o livro Read, Write, Own, então Internet of Ownership. E eu vejo como um privilégio porque eu fui super beneficiado quando eu comecei a usar a internet em 93, 94, e o mundo inteiro meio que se abriu, né, nas priscas eras da internet. E isso transformou tudo, né, na vida da gente. E eu olho a Web3 como a próxima, a geração seguinte da internet. Eu não pude trabalhar na primeira geração da internet porque eu não tinha idade suficiente. E agora velho, barba branca, careca, eu vejo isso como um privilégio. E aí, trabalhando com o Midnight, né, que é uma blockchain voltada para proteção de dados, para privacidade programável, a gente fala da propriedade, né, de você ser dono dos seus próprios dados. Por mais que as 3 gerações anteriores de blockchain tenham dado para a gente a capacidade da gente ser dono das nossas próprias chaves privadas, né, e consequentemente do endereço que armazena os dados referentes àquelas chaves nas blockchains, essas blockchains são públicas. A gente viu no fenômeno do NFT, tinha lá, né, eu clico com o botão direito, eu salvo a sua figurinha, eu tenho o seu NFT. Ha, né? A gente viveu isso, ninguém contou pra gente, né? Com o Midnight, isso não é possível, porque os dados são de fato de propriedade dos usuários.
Então eu acho um compromisso ético, moral, grande, construir a infraestrutura que vai permitir, de fato, a gente reclamar, né? Tomar de volta os dados da gente num ambiente em que durante 20, 30 anos a gente se acostumou a simplesmente voluntariar as nossas informações em troca de serviços que, na verdade, não eram tão geniais assim, mas eram de graça, né? E a gente se acostumou a doar os nossos dados em troca desses serviços mequetrefes. E a gente esqueceu de que quando o serviço é de graça, o produto é você. E eu acho que é de nossa responsabilidade, tendo essa consciência, né? Você não desaprende algumas coisas, então ganhar essa consciência, esse conhecimento sobre proteção de dados me coloca na posição agora, né, com o Midnight, de basicamente cumprir a missão de construir essa infraestrutura que permite que isso aconteça. Então é por isso que eu acordo todo dia para trabalhar na Web3. Então, acho que é isso. Acho que não é só isso, mas eu acho que também é isso. Se você me perguntar daqui 20 minutos, eu talvez tenha uma outra resposta. É isso, Magaldi. Ótimas razões aí para levantar da cama todos os dias e continuar trilhando a Web3. Aliás, feliz a Web3 que tem você nesse bonde, meu compadre. Bom, eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí o CryptoPong e a pergunta que eu faço sempre é se você está preparado, Magaldi. Eu não, mas vamos sem preparo mesmo. É isso aí, né? Vamos embora. Bitcoin. Parabéns pelos seus 16 anos do seu white paper, é hoje. Estamos gravando dia 31 de outubro. Exato, olha só. Que coincidência gostosa. Próxima pergunta, o próximo camarada ou a camarada ou os camaradas, né? Um grupo, Satoshi Nakamoto. O nome do meu pai é Satoshi. Web3. A internet da propriedade. NFT. Uma primitiva genial para gestão de relacionamento com clientes. Metaverso. Ainda não foi, vai ser e vai ser olhando para a privacidade de dados e identificação de identidade digital. Inteligência artificial. Precisa de blockchain. Segurança digital. Direito humano na era digital. Descentralização. Não vale de nada até que ela seja extremamente necessária. O que falta para a adoção popular das criptos é? Educação, experiência do usuário e integração regulatória. Você tem alguma blockchain preferida? Tenho. E alguma que quer distância? Blockchains permissionadas. Você se considera um maximalista? Eu acho que eu sou um maximalista da descentralização. Não de uma blockchain específica ou de um token, mas eu acho que o paradigma descentralizado, ele tá aí, a gente precisa entender como é que a gente transiciona para ele. Tem uma frase do Buckminster Fuller que eu adoro, posto ela sempre que eu lembro, eu posto, que é a seguinte: você não muda a realidade atual, você cria uma nova realidade que torne a outra realidade obsoleta. Eu acho que o paradigma descentralizado ele não vai ser uma quebra do paradigma centralizado, ele vai estabelecer uma nova realidade que vai tornar o paradigma centralizado obsoleto. Essa é a outra resposta por que eu acordo para trabalhar na Web3. O que foi o colapso da Terra-Luna? Eu acho que ele foi um colapso programado. Se você olhar no código, eu tive essa conversa, eu acho que foi com o pessoal da Mercurius, com o Gabi. E eles tiraram o time de campo quando eles se deram conta de que tinha um Black Swan Event dentro da mecânica da Anchor. E eles tiraram o time de campo. Mais gente fez essa análise e saiu olhando o código. Então eu acho que aquilo ali era iminente. Você só não viu quem não olhou o smart contract. Então, acho que é isso, sim. Eu acho que não é que estava escrito nas estrelas, estava escrito no código. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Pressão de cliente. Eu acho que todos os institucionais estão sendo obrigados a reavaliar suas posições originais em relação às cripto, porque eu acho que os clientes estão perguntando que raios pá, né? Por que a gente não tem acesso? A gente confia em vocês enquanto instituição financeira. Esses são ativos financeiros que a gente entende que tem valor,
por que a gente não tem acesso a isso? Você quer que eu vou fazer isso em outro lugar? E eu acho que essa é uma conversa que nenhum prestador de serviço financeiro vai poder responder, caça outra freguesia. Acho que tá todo mundo tentando capturar essa oportunidade enquanto ela é quente. Os ETFs praticamente viabilizaram isso do ponto de vista regulatório, né? Então acho que essa é uma legitimização baseada em demanda. Acho que é isso, é a força do mercado obrigando as instituições a reverem suas posições. Protocolos de privacidade. Sim, por favor. CBDC. De atacado, sim, por favor. De varejo, afasta de mim esse cálice. Ethereum, flipa Bitcoin? Não sei. Não tenho dados suficientes. E a gente tá no mundo das blockchains, é um mundo determinístico. Importante a gente olhar pra isso, mas eu não tenho tese pra isso. Midnight. Mainnet ano que vem. Watch the space. Block Drops. Obrigado por tudo. A gente continua junto. Stay where, stay word. LFJ. Maurício Magaldi. Aprendendo, errando, falando asneira e se divertindo pra caramba enquanto traz as blockchains pro centro da economia. Maurício, o que é cripto? O que não é cripto? Então é isso, pessoal. Com a expressão o que não é cripto, chegamos ao fim desse episódio. Queria agradecer a essa participação, a essa abertura aqui, da gente poder conhecer um pouquinho mais do Maurício Magaldi. Parabéns, Maurício. Sucesso, como sempre, não só no Block Drops, não só na Midnight, mas enfim, toda a sua caminhada, seus projetos pessoais. Pô, eu fiquei curioso aí, até perguntar, cara, como é que você mora em Londres e faz parte de uma banda mineira, velho? Eu fiquei assim, pô, como é que é isso, mano? Desde 2014, as minhas bandas têm sido remotas. A gente compõe pela internet. Hoje em dia tem muita coisa digital que facilita a gente fazer isso de maneira remota. E aí quando vai gravar, eu alugo um estúdio, ou gravo no estúdio. Uma das minhas bandas tem um estúdio no interior de São Paulo. A gente grava no estúdio. Você vai pro estúdio, bota o microfone na batera e desce a lenha. Uhum. Então é um jeito mais, vamos dizer assim, modular de gravar. E tem funcionado. A gente gravou Hells Inc. do Versover desse jeito. E eu gravei com o Daniel o Numbers do Hammurabi desse jeito. E os próximos vão ser assim também. É um jeito muito prático, até mais em conta de fazer disco. E como a gente não vive disso, a gente vai fazendo conforme dá tempo também, o que, de certa maneira, ajuda a fazer isso remoto. Maneira, cara. Maurício, obrigado por esse papo. Queria pedir para você encaminhar então as considerações finais e contar aí para nossa audiência qual é o melhor jeito de te encontrar. Bom, obrigado demais pelo espaço. Desculpa ter tomado tanto tempo. Você vai se ferrar editando isso aqui. Eu tô basicamente no Twitter e no LinkedIn. Eu não consigo falar X, cara, desculpa. É Twitter ou Twitter. Eu tô em 0x Maurício, todo o meu conteúdo em português no Twitter. Block Drops Pod no Twitter também. Tô no LinkedIn como Maurício Magaldi e também tem a página do Block Drops no LinkedIn. Eu queria fazer uma outra ponta aqui, se você me permite. Depois, se você quiser cortar, você corta. Uma das startups que eu ainda faço parte, né, que eu contei no comecinho, é a Tune Traders, que é um protocolo de música descentralizado. E a Tune Traders é o meu projeto do coração, porque é um projeto que mistura música com blockchain, com o mercado financeiro, que são as três coisas que eu talvez saiba fazer, além de filho bonito. Então, Tune Traders é um negócio que eu acho que as pessoas têm que conhecer mais também, e faço votos de que entrem lá em tunetraders.com e tunetraders.com/whitepaper. A gente tem um white paper bem bacana, visualmente é maravilhoso, mas que conta não só a trajetória do protocolo, mas tudo que o protocolo está fazendo daqui para frente. Então, com o Carlos Gaiotto e com o Rodrigo Caggiano, eles estão tocando esse projeto aí no Brasil, em breve global. Então esse vai ser uma das coisas também que eu recomendo o pessoal seguir e acompanhar, além do Block Drops, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, que mais? No Apple Podcasts e por aí afora. Mas se quiser interagir comigo, basicamente o LinkedIn. Eu descobri que eu tô no LinkedIn, eu não tinha me dado conta disso. Eu tô no LinkedIn há 20 anos. Caraca. É surreal. Caraca. Bizarro.
tô no LinkedIn há 20 anos, eu fiz essas contas outro dia, eu até postei sobre esse milestone, né, sobre esse marco aí, mas é doideira, é doença isso. Não pode ser bom. Caraca, maneiraço demais. Bom, eu quero também agradecer por você que tá nos ouvindo até agora, né? E desculpa aí também. Agradecer e pedir desculpa. Não, Se você chegou até aqui, obrigado e desculpa. Ai, Magaldi, aqui em Portugal a gente diz, lá no Brasil a gente fala, pô, o cara é uma figura, né, aqui em Portugal dizem, o gajo é um cromo, pá. Enfim, Magaldi, porra, brigadão, cara, obrigado e desculpas, né, de todos os ativos que a gente tem comentado aqui, Bitcoin, Cardano, etc., o tempo é o ativo mais valioso, escasso, portanto, ter você conosco até agora, né, ouvindo a gente trocar ideias aqui de papo nerdola mesmo, sobre o Web3, sobre futuro, até filosofia, né, filosofamos bastante também, assim também, é muito importante. Então, pô, muito obrigado de verdade, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, não só audiência, mas também você que interage a gente nas redes sociais. Deixa lá o seu like, seu joinha, avisa lá o algoritmo que o nosso conteúdo é bom, que você gosta, que aí isso chega a mais gente. Eu e o Maurício Magaldi ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer alguns recadinhos. Não saia daí e nos encontramos na semana que vem. Até lá! Que jornada reveladora tivemos hoje! Desde as implicações da privacidade digital até a necessidade de responsabilização e ética no uso da tecnologia, Magaldi nos guiou por um caminho fascinante de ideias e reflexões. É muito bom refletir como a Web3 pode oferecer uma nova perspectiva para o controle de dados pessoais, além dos desafios que ela enfrenta para se consolidar como um espaço verdadeiramente descentralizado e seguro para todos. Se você ficou tão intrigado quanto nós com essas questões, lembre-se de acompanhar o Blocafé também nas redes sociais e na nossa newsletter, onde expandimos essas conversas e trazemos conteúdos exclusivos para quem quer se aprofundar ainda mais nesse universo. Anon, você ainda não garantiu a sua coleção do Blocafé, com as aquarelas digitais da Lituânia inspiradas pelas conversas mais marcantes? Pô, tá dando mole! Cada episódio vem acompanhado de uma arte digital exclusiva e o mint é gratuito na Zora. Comece sua coleção agora e aventure-se nessa jornada artística com o Blocafé rumo ao desconhecido. Todos os links, incluindo o do Maurício Magaldi, estão na descrição. Como sempre, estamos abertos às suas dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Basta entrar em contato pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail, blocafé@proton.me. Até a próxima, pessoal! Compartilhe este episódio, deixe sua avaliação. E vamos juntos continuar explorando a blockchain. Tchau!